Você sabe quem redige os votos do STF? Quem estuda os autos do seu processo e profere o voto? Você sabia que não são os ministros do STF muitas vezes que fazem os seus pareceres? Fica comigo até o final que você vai entender de uma vez por todas como é que funcionam as engrenagens do STF. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Terça-feira, hoje 10 de setembro de 2024. O tempo voa, mas o tempo voa muito rápido. Já estamos indo para o encerramento da primeira quinzena de setembro. Olha só, o tempo voa. E cadê a revisão? Cadê a revisão da vida toda? Cadê pauta de julgamento? Ô, ministro Barroso, vamos pautar esse julgamento, o ministro Nunes Marques, ou ele mesmo pode pautar o julgamento, seja ele virtual. A gente acredita que o julgamento será físico, mas ele pode eventualmente, né, pautar o julgamento para que seja virtual. E se for virtual, que venha votos favoráveis, tá? Mas hoje vamos falar de uma coisa que pode fazer muito sentido aqui em todo esse contexto, essa conjectura, essa conjuntura, aliás, da revisão da vida toda. Será que pode ter ocorrido algum erro, um erro nos votos? Vocês devem imaginar, mas imagine um julgamento tão importante desse. Será que houve erro, houve confusão, houve troca de votos? Como é que isso funciona na prática? É isso que nós vamos ver. E, pasmem, isso acontece e acontece muito. Nós imaginamos que as pessoas que ocupam esses cargos, elas são insuscetíveis de erros. Mas isso acontece e eu vou trazer aqui para vocês um caso prático de um ministro que não sabia nem o que estava julgando no dia, não sabia nem qual que era a pauta de julgamento, estava totalmente perdido na hora de proferir o seu voto, e é um caso recente e é da revisão da vida toda. Fiquem comigo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Teve uma reportagem que saiu recentemente pela BBC Brasil e ela é inspirada por toda essa situação envolvendo o nosso querido Xandão, nosso querido e digno de muito respeito, nosso ministro defensor da revisão da vida toda, ministro Alexandre de Moraes, nas suas atividades junto à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso despertou um certo interesse da mídia, uma certa polêmica. Tudo que envolve o nosso querido ministro Alexandre de Moraes é polêmica, é notícia. E assim eles exploraram esse assunto com vistas a dar maior repercussão, a dar visualização, a dar engajamento nas suas publicações. Mas o foco aqui nem é tanto o ministro Alexandre de Moraes, mas é o estudo que eles fizeram dos bastidores, o que está por trás do STF, que muitas vezes não aparece. De fato, as engrenagens, o que movimenta? Será que nós temos ali uns gabinetes onde estão os 11 ministros totalmente isolados, com seus computadores, estudando os autos? Eu tenho para dizer o seguinte para vocês: se vocês tinham essa mentalidade, sinto muito, mas é uma mentalidade que não corresponde com a realidade. Os ministros, eles têm gabinetes, mas com um monte de assessores, com um monte de pessoas estudando os processos. Aqui eu quero fazer um parêntese com vocês, que a estrutura da corte, do STF, o nosso ordenamento jurídico, ele é, de uma certa forma, muito burocrático, vocês podem perceber. Parece até redundante e chover no molhado ao dizer que o STF ele é burocrático. Mas se você comparar com outras cortes, com outros tribunais superiores do mundo afora, por exemplo, dos Estados Unidos, são casos muito específicos que chegam até a Suprema Corte. Algo muito específico ali que guarda uma relação que vai ser discutido pelos ministros superiores. Não é todo o processo, mas parece que no Brasil
qualquer recurso extraordinário, qualquer assunto ali que, em tese, guarde relação com a Constituição, que não é o caso, nós sabemos e nós frisamos aqui, por vezes, por muitas vezes, diga-se de passagem, que a revisão da vida toda, ela não guarda relação com assuntos, com temas que violam a Constituição. Não, é legal, por isso que já tinha que ter acabado, transitado em julgado lá no STJ, mas infelizmente o ministro Dias Toffoli não entendeu naquela oportunidade, entendeu que havia repercussão constitucional e movimentou o processo para ser apreciado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Esse é o cenário, mas não é uma prática usual de outros tribunais espalhados pelo mundo. Então, os processos aqui, todos praticamente, se tiver alguma pertinência constitucional, chegarão ao STF. Pode demorar anos, como é o caso da própria revisão da vida toda, que já está tramitando há mais de 10 anos. Lá no início, 2013, 2012, ela já vem caminhando e nós estamos em 2024. Vejam só quanto tempo, há muito mais de 10 anos. Os processos são muito demorados. Enfim, isso é um assunto para reformular essa questão recursal dos processos relativos a temas constitucionais. Mas o que eu quero trazer para vocês e exemplificar que os ministros eles não estão nos gabinetes, naquelas salinhas pequenininhas com seus computadores estudando os autos. Existe uma bateria, existe um grupo, existe uma equipe de funcionários que estão à sua disposição. E é isso o que foi falado, o que foi estudado e noticiado por essa reportagem. Então vamos para a reportagem, olha lá. Então, como eu havia falado para vocês, fazendo a devida referência aqui, a BBC News Brasil, ela trouxe essa informação aqui sobre as engrenagens por trás das decisões do STF, como funcionam os gabinetes dos ministros. E aqui eu quero pontuar só aquilo que importa. Aqui eles estão batendo um pouquinho no ministro Alexandre de Moraes, que não é o nosso foco, ele é nosso defensor da revisão da vida toda, então não é aqui a preocupação. Vamos para aquilo que importa e que muitas pessoas não sabem, porque isso é conhecido de todos os advogados, de todos os operadores do direito, aqueles que têm uma certa proximidade com a justiça, sabem que isso ocorre na prática de muitos gabinetes, inclusive até gabinetes de ministros de primeira instância, primeira entrância, aliás, de primeira entrância. Eles também têm assessores, pessoas que os ajudam a estudar os autos, a fazer as sentenças. Isso mesmo. Não é, muitas vezes não é o próprio, não é o ministro, não é o juiz que faz a sua sentença, é um assessor, tá? Que não é concursado. Então, vejam aqui. Essa BPC, então, ela conversou, ó, vejam aqui, acompanhem comigo, 4 ex-assessores de ministros do STF, sobre como é que funcionam os gabinetes da corte. Os entrevistados evitaram entrar no mérito da atuação de Ayrton Vieira e Moraes, aqui os ministros, né? Mas ajudaram a entender melhor a dinâmica dessas equipes de assessoramento. A reportagem ouviu então o advogado Davi Tangerino, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que assessorou o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, saudoso, né? Não falo saudoso porque ele já não ocupa mais a cadeira do STF, mas ele está vivo e muito vivo à frente do Ministério da Justiça, mas que deixou saudades ali no STF e que poderia ter uma orientação diferente, o julgamento da revisão da vida toda, isso com certeza, porque quem que veio assumir a sua cadeira, quem, né? O Carrasco, o ministro Carrasco ali, Cristiano Zanin, que pediu a revisão, que pediu vista, que votou contra, e se ficasse o ministro Ricardo Lewandowski, ele poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Mas infelizmente ali a expulsória, né? Atingiu a idade de 75 anos, não pode mais ficar à frente do STF, e foi esse o cenário que ocorreu. Enfim, Cristiano Zanin Carrasco, infelizmente. Daí assessorou o ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, da Segurança Pública, o advogado Felipe Fonte, professor da FGV, que atuou no gabinete do ministro aposentado Marco Aurélio,
né? Saudoso, eu digo pelo mais um motivo ali, mas que faz falta o ministro Marco Aurélio à frente ali da sua cadeira do STF, faz muita falta. O julgamento da revisão da vida toda seria outro, já teríamos o trânsito em julgado, vocês já estariam recebendo as suas aposentadorias reajustadas, os pensionistas também, e o aguardado retroativo. E o magistrado Leandro Galuzzi, que foi instrutor dos ministros César Peluso, já aposentado, e Teoriza Vasquez, falecido em 2017. E nisso, pessoal, aqui o que importa? Foi ouvir então pessoas que estavam ligadas, vinculadas, próximas a todos os ministros do STF, a alguns ministros, aliás, do STF, para poder explicar como é que funciona essa dinâmica. Vejam aqui. Se alguém disser que os ministros leem 100% do que eles assinam, é mentira. Vocês perceberam? Vocês perceberam a força dessa expressão, dessa frase? Se alguém disser que os ministros leem 100% do que eles assinam, é mentira, afirma Davi Tangerino. É muito sério isso. É muito sério. Porque pensem, se tem um voto pronto e ele está muito apressado. Vocês sabem que a agenda dos ministros ela é muito agitada, é muito ocupada. Então eles viajam muito. Foi o que a gente falou no vídeo de ontem, né? É justificável que eles viajem, que eles façam essas conexões jurídicas, etc, etc, que participem de congressos e eventos. O que não justifica é o salário lá, os valores pagos para um segurança, que era na ordem de 39 mil reais. Isso é um absurdo. Isso está saindo da sua revisão da vida toda. Isso está saindo da sua revisão da vida toda. Esse que é o problema. É isso que a gente critica aqui. Mas o fato deles viajarem, deles terem uma agenda cheia, isso de fato é algo positivo e é algo que acontece na realidade deles. Então, por vezes, eles estão em um evento, indo para outro lugar, não tem, é humanamente impossível. É humanamente impossível eles acompanharem, saberem, conhecerem de todos os processos. É humanamente impossível. Então, quando muitos leem ali os votos e nem sabem o teor básico daquilo que está sendo discutido. Eles conhecem o direito. Não estou falando que eles não conhecem os aspectos gerais do processo, mas assim o âmago do processo, o que levou aquele recurso extraordinário, pode por vezes escapar do seu controle. E eles confiam muito na equipe deles. Então, existe uma equipe, e essa equipe não é uma equipe pequena. Isso pode ter acontecido na revisão da vida toda. Talvez no voto da ministra Carmen Lúcia, talvez no voto, e aqui eu quero... Lembra que eu falei para vocês que tinha um ministro que fez a leitura, que nem sabia o que estava sendo julgado, que inclusive, salvo engano, ele estava viajando, estava numa viagem internacional, e ele estava bem perdido no julgamento do mérito da ADI. Lembram lá o julgamento do mérito? Vamos rememorar o julgamento, como é que ele foi? Ele foi presencial. E um dos ministros estava viajando. Quem era esse ministro que estava viajando? Vamos lá, pessoal. Coloque aqui nos comentários. Se você sabe quem é o ministro, já deixa aqui nos comentários. Vocês sabem? É Luiz Fux. Ele estava viajando. E ali foi meio atrapalhado. Não sei se vocês perceberam na hora que ele foi proferir o seu voto, se era a favor ou era contra, se acompanhava o relator, não acompanhava. Ele ficou perdido, tanto que no primeiro momento ele tinha votado pela não congência, pela não repercussão. Ele não tinha entendido que ali o ministro Barroso ele estava orquestrando, ele estava arquitetando a derrota da revisão da vida toda. E olha, é uma expressão forte, mas deu a impressão que ele estava induzindo o voto do ministro Luiz Fux. Induzindo o voto. O ministro Luiz Fux não sabia qual era o assunto principal, qual era a repercussão que aquilo teria no processo da revisão da vida toda. Ele ficou perdido. Se vocês tiverem a oportunidade e resgatarem nos vídeos do YouTube essa sessão, esse julgamento, vocês vão perceber. É notório identificar que ele não tinha muito conhecimento, estava perdido. E o ministro Barroso, por vezes, foi orientando, tem que julgar assim, até que um momento ele julga nesse sentido.
Até o próprio Nunes Marques, ele tinha feito um posicionamento na relatoria, não tinha identificado, não tinha reconhecido a congência, mas depois, por uma pressão ali do pleno, ele se viu, né, impelido a votar pela congência do julgamento das ADIs 2110 e 2111 com relação ao tema 1102 da revisão da vida toda. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Então, isso acontece. No voto da ministra Carmen Lúcia, pode ter acontecido? Pode. É pouco provável, porque eu acredito que ela é muito responsável pelo seu gabinete, mas isso é possível. O ministro Luiz Fux pode ser também que, no voto que ele for proferir, ele já tenha amadurecido, conhecido mais da tese e mude o seu voto, até pela modulação dos efeitos, que é favorável para nós que aguardamos. Aqui a modulação é importante. Na revisão da vida toda, a modulação não era importante, era ruim, porque iria limitar o seu retroativo. Mas agora a modulação é importante, porque nós temos uma decisão de mérito que afeta diretamente, que anula o julgamento da revisão da vida toda. E isso deve ser preservado, porque isso é questão de justiça, é segurança jurídica. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? O vídeo está ficando um pouquinho longo, já está... Mas o cerne, as engrenagens, é isso que eu quero dizer para vocês. Muitos ministros, por vezes, não têm o conhecimento total do assunto. Pensem só, na área médica. Você tem um clínico geral, ele conhece um pouquinho de tudo, mas nada aprofundamento, nada de uma forma muito aprofundada. Agora existe o cardiologista, o neurologista, existem médicos voltados para a oncologia, oftalmologia, não é verdade? Você vai pedir para uma pessoa que estudou o coração fazer uma cirurgia neurológica, vai dar errado, porque ele não conhece todos os detalhes dessa cirurgia. Isso é uma prática, é uma realidade que se apresenta e que se impõe para a gente. No STF, mesma coisa. Os ministros conhecem do trabalho. A ministra Rosa Weber, por que ela era muito sensível? Por que a ministra Rosa Weber tinha os votos maravilhosos e ela era sensível à causa do trabalhador? Porque ela vinha da magistratura do trabalho, da justiça do trabalho. E isso, na sua bagagem, no seu histórico, no seu legado, influencia a sua inclinação nas decisões. Agora pegue um ministro que não teve esse contato. O ministro Gilmar Mendes, que foi AGU, advogado-geral da União, e sempre defendeu a União, é invariável que ele vá decidir favorável sempre ao governo. Sempre ao governo. Vocês estão me entendendo? Do porquê que é importante você entender as engrenagens, o que está por detrás, e que eles não dominam todos os assuntos, e que confiam e que entregam aquele tema para os seus assessores, para que eles façam os votos? Então, vamos aguardar, agora que vocês entendem um pouquinho mais sobre os bastidores, vamos aguardar, vamos confiar que vai haver uma intercessão divina aqui na mente desses ministros e que eles possam votar de forma favorável à revisão da vida toda. Você que está chegando agora, que gosta do meu conteúdo, que gostou do formato das nossas críticas, das nossas reflexões, já faça a sua inscrição, deixe o seu like, seu like é muito importante para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e que alcance o maior número de pessoas possíveis, que quiçá chegue aos assessores dos ministros do STF, para que eles se sensibilizem com esse tema que é de tamanha importância para aposentados e pensionistas. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as novidades aqui do canal e comentem, converse comigo. À medida do possível, eu sempre tento interagir aqui com os meus inscritos que deixam os seus comentários. E aí, deixa aqui no comentário, você sabia que os ministros têm esses assessores, têm esses bastidores, essas engrenagens? Você sabia disso? Já deixa aqui nos comentários e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!